Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembre-se de estar sempre no local tranquilo, bem calmo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas. Hoje vamos dar continuidade para a nossa disciplina de arte, então por favor, tenham o livro à mão, sempre tenham também o caderno, uma caneta para possíveis anotações ou prováveis questionamentos que vocês possam ter para que vocês anotem para não esquecer, tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar com as páginas 20 a 25. Pichação, grapicho e grafite. Entre as formas de expressão visual da arte urbana estão a pichação, o grapicho e o grafite. As primeiras manifestações dessa arte ocorreram nas periferias da cidade de Nova York, Estados Unidos, na década de 1970, e foram chamadas de tags. Com letras estilizadas, as tags são assinaturas com os nomes ou pseudônimos de seus criadores, que na época deixavam seus registros em muros, paredes e trens do metrô da cidade. Então, o que é pseudônimo? Por exemplo, a Witch. Witch não é o nome dela, é só um pseudônimo. É a maneira como ela é conhecida no meio do grafite. No decorrer do tempo, essas letras ganharam formas mais elaboradas, muitas vezes com efeitos de movimento e muitas cores, e passaram a ser chamadas de throw-ups, realizadas com o objetivo de expressar insatisfações, marcar transgressões e divulgar sua arte. As assinaturas geraram competição entre os jovens, que ganhavam notoriedade pelo maior número de tags espalhadas pela cidade. No Brasil, as tags também são chamadas de pichação ou picho, e no fim da década de 1970 apareceram em muitos locais da cidade de São Paulo. Aos poucos foram dando espaço aos throw-ups ou grapichos, que também eram estilizados e bem coloridos. Olhem só esse exemplo. Não só tem uma tag, mas também há desenhos, né? A gente tem que entender que toda a arte vai se modificando e vai tomando novos ares, né? O grafite que conhecemos hoje surgiu do grapicho, mas possui características diferentes. Os primeiros grafites não tinham autoria definida e eram vistos como um tipo de vandalismo, pois os grafiteiros, assim como os autores de tags e throw-ups, invadiam propriedades públicas e privadas para pintar muros e paredes, o que gerava muitas críticas e com bastante razão, né, gente? Vandalismo nunca deve ser encorajado. No decorrer do tempo, o grafite passou a ser reconhecido no Brasil e no mundo e conquistou novos espaços de exibição, como museus e galerias. Isso mesmo, gente. Hoje, museus e galerias já reconhecem o grafite como um tipo de arte e podem também, inclusive, colocar em exposição. Hoje, tanto proprietários de imóveis particulares como autoridades da gestão pública passaram a incentivar a obra desses artistas, né? No entanto, o grafite nunca perdeu seu caráter de questionamento, de contestação e reivindicação social por espaços de divulgação cultural. Primeiras reflexões que a gente vai fazer. O que você acha de manifestações como a pichação, o grapicho e o grafite? No local onde você vive, existem esses tipos de arte urbana? Vocês acham que elas mudam nossa relação com os espaços públicos? Por quê? Reflitam sobre isso. Na minha opinião, né, eu acho o grafite uma arte muito bonita. Né? Eu adoro arte urbana, essa arte contemporânea, né, do nosso tempo. Mas, obviamente, eu sou contra vandalismos. Então, para mim, os grafites eles devem ser sempre realizados com autorização. E eu acho que vocês vão concordar comigo. Existem muitas empresas, muitas pessoas que cedem seus muros para que os grafiteiros façam suas obras, assim como também cedem seus muros ou até mesmo contratam esse serviço, né? No local onde eu vivo existe bastante arte urbana, mas também existe bastante pichação. Quero que vocês reflitam sobre isso, o que vocês acham sobre esse tipo de arte e o que eles modificam no espaço urbano, no espaço que a gente vive, no espaço das cidades. Experimente. Que tal criar sua assinatura estilizada e compartilhar com os colegas? Para criar a sua tag, você vai precisar de folhas de papel sulfite, caneta hidrocor, lápis preto e lápis de cor. Vocês podem usar, na verdade, o material que vocês quiserem, tá? Pense se você vai usar seu nome ou algum apelido com o qual você se identifica para criar sua tag. Em uma folha de papel sulfite, produza sua tag e depois compartilha com os colegas. Em outras folhas de papel sulfite, peça aos colegas da turma que façam a tag deles para você. Desenhe sua assinatura nas folhas deles também.
Assim que todos da turma tiverem assinado as folhas uns dos outros, junte as assinaturas que você coletou e crie um piecebook com as tags dos colegas, com grampeador ou nas folhas para formar um caderno. Bom, nós não vamos conseguir fazer esse piecebook, né? Pelo menos não de maneira física, mas assim que vocês fizerem as tags, podem mandar para mim, que a gente faz um piecebook virtual, tá bom? Eu vou adorar ver as tags de vocês, vou achar incrível. Por favor, manda para mim, para a gente poder fazer esse piecebook virtual. Materiais e técnicas de arte urbana. Para criar suas obras, os grafiteiros geralmente utilizam materiais como tinta látex, pincéis, rolos e tinta spray. Nos trabalhos realizados em grandes superfícies, é muito comum o uso de rolos e tinta látex, que é aplicada nos muros para fazer o fundo da pintura. Depois de preparada essa base, as figuras são desenhadas com os pincéis e rolos, além de latas de tinta spray e compressores de tinta, nos quais são acoplados bicos para obter diversos efeitos visuais, como traços mais finos e mais grossos. Para produzirem as mais diferentes obras, os artistas também utilizam técnicas variadas que vamos conhecer a seguir. Carimbo e stencil. O carimbo é um recurso muito utilizado na grafitagem, pois permite reproduzir uma mesma figura em diversas disposições e cores, com o uso de uma matriz invertida, na qual a tinta é aplicada e em seguida transferida para o suporte, formando as figuras em sua posição original. A matriz é a peça em que é feito o desenho ou a figura original que será reproduzida. Em geral, pode ser reutilizada diversas vezes e pode ser feita de diversos materiais, como madeira, metal, pedra, entre outros. Na verdade, não é diferente desse carimbo que a gente usa para dar vistos ou os carimbos que vocês tinham quando eram crianças, né? Nós fazemos uma figura invertida, né? Já que na hora que ela for carimbada, ela precisa estar no local certo. E isso, na verdade, proporciona uma facilidade de reprodução dessa arte, porque você pode utilizá-la diversas vezes, de várias maneiras, de várias cores. Para obter os resultados desejados, após aplicar a tinta na superfície da matriz, basta pressioná-la contra o suporte, ou seja, o recurso material que receberá a reprodução e dará sustentação a ela, como uma tela, uma parede ou uma folha de papel. Além do carimbo, outro recurso utilizado pelos grafiteiros é o stencil. Essa técnica usa um molde vazado que traz o desenho original, ou seja, sem inversão. Para passar o desenho para o suporte, a tinta é aplicada nos espaços vazados do stencil, utilizando-se rolos, pincéis ou sprays, ou até mesmo uma pequena esponja, dependendo do tamanho do stencil. Se ele for um stencil pequeno, né, de um desenho pequeno, é melhor utilizar uma esponja. Por ser um molde, o stencil também permite que um mesmo desenho ou figura seja reproduzido muitas vezes, podendo-se usar diferentes cores. O stencil, então, nada mais é que um molde vazado, onde você vai utilizar como base, né? E logo após você passa a tinta, você tem que fixá-lo no local, ou então a sua tinta pode manchar, né? E passar a tinta ali. Quando você retira o stencil, o desenho já fica pronto. Lambe-lambe. Outra técnica comum nas obras de arte urbana é a produção de cartazes de lambe-lambe. Eu adoro esse tipo de cartaz. A criação e o uso de cartazes é anterior ao surgimento e à difusão do grafite. No século XIX, o avanço das tecnologias da impressão, especialmente por meio da litografia e de produção de papel, possibilitou a reprodução e a circulação de cartazes em larga escala. O cartaz foi e ainda é muito usado para disseminar informação, propagandas de produtos e eventos e também questões políticas e reivindicações pelas ruas da cidade. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, voltaram a aparecer nos muros cartazes e pôsteres de protesto, por causa da delicada situação política dos países envolvidos no conflito. Da mesma forma, o lambe-lambe pode trazer mensagens de protesto, propagandas e outras informações. Essa técnica consiste basicamente em criar uma composição visual que pode ter imagens, texto escrito ou ambos, imprimi-la diversas vezes em papel fino e colá-la diretamente em muros, paredes, postes e geralmente em locais públicos. Para isso, aplica-se uma camada de cola sobre a superfície, seguida pelo papel e, por último, mais uma camada de cola. E é por isso que a gente chama de lambe-lambe. É uma camada de cola, né, lambe, e a outra camada, lambe. Lambe-lambe. Observe o lambe-lambe a seguir da artista estadunidense Swan. Nesta obra, além de imprimir e colar o cartaz no muro, a artista trabalhou o papel com estilete,
fazendo recortes bem detalhados. Ela elevou o lambe-lambe a um nível muito artístico, né? É absurdamente lindo os detalhes que ela entalhou com estilete nesse lambe-lambe. É perfeito. Agora vamos para mais perto de Whit. Priscila Lima nasceu em João Pessoa, na Paraíba. Começou a ter contato com arte urbana em 2004, por meio da pichação, quando ainda estava na escola. Em 2008, participou de oficinas de grafite gratuitas em sua cidade, envolvendo-se ainda mais com esse tipo de arte. Dentro dos movimentos do grafite e do hip hop, ambos originados na década de 70 em Nova York, Priscila é conhecida como Whit e faz parte de diversas crews e coletivos de arte urbana como Borboletas de Passagem, Várias Queixas, Golden Girls e Cinta Liga Crew. Sempre com a ideia de espalhar mais grafites feitos por mulheres e incentivar outras meninas a pintar. Bem bacana, né? Outras obras de Whit. Além dos grafites que você conheceu, Whit também cria desenhos e pinturas em paredes, telas, painéis e no corpo de diversas pessoas, pois ela também é tatuadora. A artista ainda ministra oficinas de grafite para mulheres com o desejo de inserir mais meninas no movimento da arte urbana, que ainda é composto, em sua maioria, por homens. A preocupação com o meio ambiente, a condição das mulheres no mundo e a violência que sofrem são assuntos frequentes em suas obras. Observe as imagens e responda. O que você concluiu sobre a opinião da artista sobre esses temas? Lembrem-se, todos esses textos vocês podem colocar, né, sobre o papel, escrever tudo que vocês pensam e mandar para eu poder dar uma olhada. Por participar de crews, o trabalho de Whit também passou a ter um caráter performático. Em eventos de música, por exemplo, ela grafita ao vivo, enquanto a banda toca. A Cinta Liga Crew, da qual Whit faz parte, é conhecida na Paraíba por dar visibilidade à produção musical feminina e ao rap nacional. Palavra de artista, né? Com o meu trabalho, eu quero que as pessoas busquem o que vai além da moda, sem seguir um padrão de beleza, um estilo de cabelo, jeito de se vestir ou cor da pele. Quero que vejam o que cada figura transmite, o que cada mulher transmite, com sua força e sua energia. Agora vocês vão se atentar ao texto Critique, tá? Que ele é muito importante para essa aula, porque vai ser a lição de vocês além da construção da tese. Após ter contato com alguns trabalhos de Priscila Lima, a Whit, e conhecer um pouco de sua trajetória, é hora de compartilhar suas impressões sobre as obras da artista com o professor e os colegas. Para isso, você vai redigir um texto crítico, de acordo com as orientações a seguir. Então, vocês vão ler essas orientações com muito cuidado, tá? Mas vamos ler juntos uma primeira vez? Reflita sobre as características da obra de Whit, suas técnicas, temas e reivindicações. Os temas abordados por Whit em seus trabalhos são relevantes para você? Explique. As obras da artista despertaram reflexões sobre algum aspecto da sua vida ou sobre o local onde vive? Comente. Em sua opinião, os trabalhos da artista contribuem para mudar o local onde estão expostos e provocar reflexões em quem passa por eles? Por quê? Após a reflexão inicial, procure identificar aspectos que o fizeram gostar ou não das obras. Organize-os em uma lista com 2 colunas, uma para cada categoria. Com base nas reflexões e na lista elaborada, pense sobre o ponto de vista que você defenderá em seu texto. Para isso, argumente em defesa do seu ponto de vista, explicando por que gostou ou não da proposta da artista. Porque vale ressaltar, tá, gente? Vocês não são obrigados a gostar. Então, se não gostaram, coloquem lá no texto, mas justifiquem e expliquem o porquê. 4. Elabore a primeira versão do texto e compartilhe-o, neste caso, com alguém da família, né? Ouça as sugestões que ele tem a fazer sobre o seu texto e dê também as suas opiniões. Considerando as sugestões do colega, revise seu texto e faça os ajustes necessários para elaborar a versão final. Lembre-se de criar um título adequado que antecipe ao leitor o seu ponto de vista sobre o trabalho da artista. Em uma data combinada com o professor e a turma, compartilhe com os colegas as suas impressões sobre o trabalho da artista. Selecione alguns trechos do texto que possam ser lidos para o professor e os colegas durante a discussão. E fique atento às falas dos colegas para que conheça pontos de vista diferentes e também os semelhantes. Então, vocês vão fazer esse texto, tá? Depois vocês vão compartilhar com alguém da família, receber os elogios, as críticas, refazê-lo, né? Fazendo as adequações, chegar à sua versão final, separar os trechos, né? Para compartilhar com a turma e um dia a gente vai marcar para a gente poder compartilhar essas ideias, tá bom?
Eu quero que vocês leiam os textos, saibam mais, tá? Revejam todo o conteúdo e não esqueçam de fazer a tag de vocês e mandar pra gente poder fazer o nosso Facebook. E faça o texto Critique, lá da página 33, tá bom? A gente se vê na próxima aula e lembre-se, juntos no caminho certo.